Entendi direito o lance do verbo, né? Eu sou o Vamos verbo. ver. O verbo é ação, é movimento. É por causa disso eu não consigo, eu não posso colocar Deus em um substantivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Calma aí. Então vamos pensar aqui, rapaziada. Vamos pensar sobre esse versículo só. Só sobre esse versículo. No princípio era o verbo. O verbo era quem? Jesus. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com quem? Então o verbo estava acompanhado. Não tem como eu falar. O princípio era o Cauã e o Cauã estava com o Cauã. E o Cauã era o Cauã. Não faz sentido nenhum isso. Então aqui tá claro. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Com quem? Jesus estava acompanhado com quem? Com o Pai. E o Pai era quem? Era Deus. E o verbo era quem? O verbo era Deus. Mas aí, lembre-se, esse termo Deus vem do grego theos, divino. Então vamos botar aqui como se estivesse em grego. No princípio era o verbo. E o verbo estava com theos. E o verbo era theos. Ele estava acompanhado de alguém que era o Pai. E o Filho também era Deus, também era divino. Eles têm um único propósito, por isso somos um. Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Eu tô afirmando pra você aqui. Eu tô te mostrando que Jesus é Deus. Só tô te falando aqui que Jesus não é o Pai. Jesus não é o Pai, rapaziada. Jesus é o Filho. Jesus é o Filho. Jesus não é o Pai. Ele é verbo? Qual é o significado? Na verdade, verbo é a tradução, né? No princípio era o verbo. Mas Jesus falava hebraico. Então o sentido não era theos. Como assim? O texto está escrito em hebraico? O texto está escrito em quê? O texto está escrito em grego, não é isso? Só se pegar o texto em grego e ver, pô. O texto foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Isso aqui é João. João foi escrito em grego. E a gente entende verbo no sentido assim, sempre de ação. Mas se você pegar no latim verbum, é até um falso cognato traduzir verbo por verbo. Ah, é? Porque em latim verbum é uma palavra. A gente não fala, quando a pessoa fala bobagem, fala assim, tá falando verborreia. Verbete. Verbete, termo, né? Mas no grego mesmo, a palavra que aparece é logos. Enarrenrologos. No princípio era o logos. E o logos é uma palavra, como o Simon falou, uma palavra comunicada, é uma palavra que monta diálogo. Diálogo através da palavra, monólogo. Mas ainda tinha uma coisa mais profunda do que o logos grego. Porque João, embora ele esteja escrevendo em grego, ele, ou a quem o auxiliou a escrever o quarto evangelho ali, que é interessante essa questão da autoria, né? Porque o quarto evangelho é uma peça de arte ali, grega, muito bem feita, mas existem uns 13% do evangelho de João que é semitismo. Então você vê que ele está dialogando com o mundo hebraico. Cabeça hebraica. E aí ele tem uma palavra ali forte que é a davar. Que é palavra em hebraico. E quando João escreve isso, é curioso porque provavelmente o evangelho de João é escrito no contexto de Éfeso. Em Éfeso teve no 6º século a.C. Heráclito, que foi um camarada que passou por lá. A gente só tem fragmentos dos livros de Heráclito, não tem a grande peça. E Heráclito parece que dialogava, olha, fazendo um trocadilho, dialogava muito com a ideia do logos. E quem que era o logos para Heráclito? Parece que lá Heráclito falava, é ele que falava assim, não se pode atravessar duas vezes pelo mesmo rio, porque está tudo em movimento. Então Heráclito tinha algumas coisas da filosofia dele que a gente consegue recuperar. Primeiro, a ideia de movimento. O ser é ser movimento. Segundo, tudo que existe veio a existir por um elemento ígneo que ele chamava de logos, e esse logos tinha que ser o intermediário entre uma divindade absoluta e uma criação que não era absoluta. Porque essa divindade absoluta, eu estou tentando traduzir em linguagem moderna o que Heráclito falou. Foi escrito ela em não grego, precisa de nada. Então para que ela iria criar? Então entre essa divindade absoluta e uma criação não absoluta tem que ter um intermédio ali, um intermediário, uma ponte. Essa ponte é o logos. É a palavra. É a palavra. E esse logos, essa palavra, ele está em toda parte, mas nós não o vemos. Nós vemos as suas ações. E isso estava impregnado na cultura de Éfeso, porque Heráclito era de Éfeso, assim como, sei lá, de onde que era o Monteiro Lobato? De Taubaté, né? Taubaté. É como em Taubaté, Monteiro Lobato, Renato Aragão em Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sobral, todo mundo falava daqueles porrentes ali, né? Penápolis, né? Então é por aí. Deixa eu me incluir, né? Então, tem Lobato, provavelmente João, partindo do conhecido para o desconhecido, para pregar para os seus contemporâneos, ele cita frases muito análogas às de Heráclito.
Porque Heráclito, como todos os filósofos pré-socráticos, estava procurando o princípio de todas as coisas, o arrê. O que justifica a existência? Como Parmênides dizia, por que há algo ao invés de nada? E cada filósofo pré-socrático dizia uma coisa. Um dizia, Anaximandro dizia que era o ar, o outro que era o apeiron, que era a água e tudo. E o Heráclito falava que era o logos. Aí João pega e fala, eu vou parafrasear João, tá? Heráclito estava certo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Só que tem uma coisa que Heráclito não contou para vocês. O logos se fez carne e habitou no meio de nós. Eu o conheci pessoalmente, tive refeição com ele. Se vocês me derem licença, vou contar a história dele para vocês. Houve um homem chamado João Batista e tal. E aí vai lá. Então ele vai dialogando toda essa questão do logos como esse princípio ativo, criador, mantenedor de tudo que nós somos. Exatamente. E o verbo estava junto. Ser gerado é diferente de ser criado. Jesus foi gerado na eternidade. Sim, porque ele veio antes do tempo. Jesus veio antes do tempo, sim. Mas agora, qual a afirmação que você vai utilizar para falar que Jesus sempre existiu com o Pai? Eu não vejo lugar nisso. Tipo, se ele existe antes do tempo, não tem como. Nossa psique, nossa mente não vai conseguir compreender isso. Se Jesus existe antes do tempo, então ele existe, ele é eterno. Então ele é eterno. Se ele existe antes do tempo, então ele sempre existiu. Porque se não existia tempo ainda, então ele sempre existiu. Você tá vendo? Então Jesus é eterno. Mas eu tô te falando aqui, o debate não é sobre isso. Eu tô falando que Jesus não é a mesma pessoa do Pai. Jesus não é o Pai. Apocalipse vai falar que Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus está sentado à direita do Pai. Paulo vai citar o Deus como um, Jesus como Senhor. Deus, Pai, Todo-Poderoso, Altíssimo, como um, e o seu Filho unigênito, enviado, Salvador, Messias, que veio por nós na Terra, para cumprir com a missão e com as ordens do Pai. Não é isso? Ele é o enviado do Deus Altíssimo. Ele é o Messias. Não é isso? Então pronto. Estou querendo só te mostrar que tem uma diferenciação que o próprio Paulo faz. Ele vai falar de um, ele vai dar vírgula e vai falar de outro. Mas ele não vai falar que eles eram um só. Ele vai falar, o Pai desceu em carne e veio morrer pelos nossos pecados. Não. É o Filho que desceu em carne e morreu pelos nossos pecados. E o próprio Filho orava para o Pai que estava lá nos céus. Mas só que o Filho era divino. O Filho é um ser divino acima de todo anjo, de todos que estão lá em cima e de todos que estão aqui embaixo. O Pai deu poder para governar sobre todos aqueles que estavam no céu e sobre todos aqueles que estavam na terra. Não é isso que é falado lá em Hebreus? Que ele tem um poder sobre os anjos. E ele voltará com a glória do Pai e com seus anjos. Não é isso que é falado? Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Então assim, para possuir todas as coisas, Jesus Cristo também tem poder de soberania. Ele está sobre os anjos, está sobre nós, para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Então, foi por meio do Messias que Deus criou tudo, cara. Tudo foi criado por meio do Messias. Você vê a importância que o Messias tem? O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então, olha como... Por quê? Porque ele é a semelhança do Pai. Por isso que ele é tão poderoso, por isso que ele é magnífico, por isso que ele é maravilhoso. Por isso que é por meio dele que nós chegamos até o Pai. É por causa de Jesus, é por meio de Jesus que chegamos até o Pai. Porque ele é o quê? O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado... Então, Deus sustenta o universo inteiro por causa da sua palavra poderosa. A palavra é quem? A palavra é o Messias. Então, por meio do Messias, Deus sustenta o universo inteiro, porque tudo está sustentado no universo. Então, assim, Cristo está na criação, Cristo está imerso em tudo aquilo que você vê. Tudo aquilo foi criado por ele e nele. Entendeu? Tudo foi criado por meio de quem? Por meio do Messias. Tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós sentimos é por meio de quem foi criado? Por meio do Messias. Então o Messias está em todos os lugares. Beleza. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso.
Então assim, Deus o exaltou o seu filho. Então aqui nós vamos pegar, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, quem purificou os seres humanos dos seus pecados? É por causa de quem nós temos a chance de ser salvos? Por causa do Messias, por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, o Filho de Deus, eu não teria a chance de ser purificado, eu não teria a chance de ser salvo. Graças a Deus, ele mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, cara. O Filho é totalmente importante, o seu amor por Filho é muito importante. É necessário que você tenha amor pelo Filho, para que por meio do Filho, o Pai te ame. Aquele que amar ao Filho, o Pai também o amará. Então é por causa do seu amor a Jesus Cristo, ao Messias, que o amor de Deus Pai vem. Por meio de Jesus nós seremos salvos. Através de Cristo nós seremos salvos. Então assim, você vê qual a importância de Jesus, o Filho de Deus. O Filho e os anjos. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome, que é superior ao nome deles. Então o nome de Jesus é superior a todos os anjos do céu, a todas as criaturas. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Então assim, Jesus Cristo é único. Jesus Cristo é único. Único. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nenhum filho, nenhum anjo é filho de Deus. Nenhum anjo. Nenhum anjo. Filho de Deus é quem? Jesus Cristo. E por que nós somos filhos de Deus? Porque quando nós aceitamos e cremos em Cristo Jesus vem em nós. Cristo Jesus não. O Pai vem em nós, Cristo Jesus, cara. Você só pode ser salvo porque Deus vem em você, Cristo Jesus. Deus não olha mais para você como um pecador. Ele olha para você e ele vê Cristo Jesus, o Machia, o Messias, o Salvador. É por isso que você pode ser salvo. É por isso que você tem que aceitar Ele. Porque se você não aceitar Cristo Jesus, o Pai vai olhar para você como um pecador. E não tem como um pecador subir aos céus. Não tem como, irmão. Não tem como. Deus só vai aceitar aqueles que aceitarem o seu Filho, porque nós seremos a imagem e semelhança de quem? Do seu Filho. Por isso que Ele nos aceitará. Beleza, vamos continuar aqui então. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Adorem a quem? Ao Messias. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos seus companheiros. E as escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criastes a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olha aqui, então o que são os anjos? Os anjos são espíritos que vêm para nos ajudar os filhos de Deus. Os anjos estão a nosso merci. Os anjos foram criados para quê? Para servir ao Filho. E se você é um filho de Deus, você vai ter um anjo que te serve, um anjo que te protege. E aqui é Paulo colocando o quê? Exaltando a quem? Exaltando a Jesus Cristo, cara. Aqui é Paulo provando que Jesus é Deus, que Jesus é divino. Que Jesus tem poder, que Jesus tem cargo, mas ele não é o Pai. Aqui coloca o Pai acima de Cristo Jesus, mas também coloca o Cristo Jesus em evidência. Coloca o Cristo Jesus com poderes, coloca o Cristo Jesus acima da criação, coloca o Cristo Jesus acima dos anjos. Você está entendendo? Hebreus ou Paulo? Hebreus foi escrito por quem? Peraí, igreja de Hebreus? Aqui eu não sei então. Para mim, Hebreus tinha sido escrito por Paulo.
A autoria da Epístola aos Hebreus é um assunto debatido, mas a maioria dos estudiosos acredita que não foi escrita por Paulo. Ah, entendi. O apóstolo, apesar de ter sido tradicionalmente atribuído a ele. Mas se não foi Paulo, foi alguém próximo de Paulo, né? Jesus, vamos lá. Jesus é o nosso mestre, o nosso salvador, o juiz, e o Pai é quem está acima de tudo. O Pai é o Deus em que você adora, que você, por meio do seu filho, você vai chegar até o Pai para conversar com o Pai. Eu, nas minhas orações, rapaziada, eu quando vou orar, eu falo com o Pai. Mas por intermédio de quem? Por intermédio do Messias. Se não fosse o Messias, eu não teria a capacidade de falar com o Pai. E eu tenho gratidão, amo ao Messias, amo por causa que se eu amar o Messias, o Pai vai também me amar. Então, sem o Messias eu não sou nada. Sem o Messias eu não sou nada. Sem o Messias o Pai nem me escuta, cara. O Pai não te considera nada sem o Messias. Irmão, é o seguinte, se você não tem o Messias no seu coração, o Pai te vê como um nada. O Pai te vê como um nada. Você é só um pecador. Você é um entulho de pecado pro Pai. Se você não tem o Messias no seu coração, você é um entulho de pecado pro Pai. Você não é nada. Por isso que é só por meio do Messias que chegamos até o Pai. Por isso que é por meio do Messias que somos salvos. O Pai só vai nos amar se nós aceitarmos e amarmos em verdade o Messias, o seu Filho. E fazer aquilo que o nosso mestre, o Messias, ordenou que nós fizéssemos. Que é as ordens que vêm diretamente de quem? As ordens que vêm diretamente do Pai, porque agradam ao Pai. Que o Messias nos ensinou, porque ele é o nosso mestre. E o único mestre é o Messias. E por meio dele, tudo foi feito. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que eu consegui esclarecer também algumas coisas. Quanto mais eu leio a Bíblia, rapaziada, eu consigo ver essa diferenciação. Eu não consigo mais, hoje em dia, com o que eu já li da Bíblia, falar que Jesus é o mesmo do Pai. Não consigo mais. Do que eu li, beleza? Vocês têm que ler a Bíblia por si próprios. Vocês não podem se basear no que eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que ir e tirar suas próprias conclusões. Porque é bem clara a Bíblia sobre isso. A Bíblia é bem clara. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Cara, se eu estiver errado, eu acredito, não está. Mas se eu estiver errado, vocês estão sendo guiados para o caminho errado. Então, eu peço que vocês busquem, porque isso aqui é um trabalho... Esse aqui é uma mão dupla. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E é isso. Beleza? Aprendemos juntos aqui. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do Deus, o Pai, esteja com todos vocês e do seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos vocês e que o amor de Cristo que nos uniu permaneça nos unindo. E vão em paz e que o Senhor Jesus vos acompanhe. Beleza? Fique com Deus aí, rapaziada. É nóis, minha honra.